Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa 11ª aula para o 8º ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, a gente vai discutir um aspecto que a gente viu já no finalzinho da aula passada, que foi impulsionado com a Revolução Industrial. Na aula passada, a gente viu os aspectos da Revolução Industrial e viu o fortalecimento do capitalismo. E na aula de hoje a gente vai ver as questões sociais que são impactadas diretamente pelo desenvolvimento do capitalismo, certo? Como que o capitalismo afeta algumas questões sociais. Antes da gente estudar profundamente o que é o capitalismo, o desenvolvimento desse capitalismo, vamos ver 3 conceitos que vão nortear a nossa aula de hoje. Vamos lá, o primeiro conceito é o conceito de capital. O que seria capital? Na economia, o termo capital se refere a qualquer recurso que consegue gerar rendimentos através da sua aplicação. Ou seja, ela não é apenas o dinheiro, mas também outros ativos, como por exemplo os investimentos financeiros e os estoques de uma empresa. Ou seja, o capital ele não é o dinheiro. O dinheiro por si só ele é uma moeda de troca, certo? O dinheiro ele serve como moeda de troca. Você troca por algum produto ou por algum serviço. O capital ele é muito além do dinheiro. Ele é todo e qualquer espécie de investimento que gere um futuro lucro ou que cada vez mais gere uma quantia daquele determinado valor que você iniciou, certo? Então ele pode ser tanto dinheiro quanto propriedades, bens, enfim. O capital ele é bem amplo, certo? Segundo conceito, o conceito de modo de produção. O modo de produção é a maneira pela qual a sociedade produz seus bens e serviços, como a utiliza e também como distribui. O modo de produção de uma sociedade é formado por suas forças produtivas e pelas relações de produção existentes nessa sociedade. Então, o modo de produção basicamente é todo o processo de produção, certo? É como você produz os seus produtos, como você utiliza e também como você distribui. Então, o modo de produção engloba todas essas etapas, desde a produção para a utilização e para a distribuição, certo? Terceiro conceito. O conceito de imperialismo, que é um conceito que vai ser fundamental para o entendimento do desenvolvimento do capitalismo. O imperialismo consiste numa política de expansão e domínio territorial, cultural e econômico de uma nação sobre as outras. Nessa perspectiva, estados poderosos procuram ampliar e manter seu controle ou influência sobre povos ou nações mais fracas. Então é aquela prática de um determinado país exercer influência sobre o outro, certo? Assim controlando a economia, a política, enfim. Mas geralmente é mais voltado para uma aquisição ou um ganho muito grande, certo? E aí vamos lá, a gente vive numa sociedade capitalista, certo? Nosso sistema econômico é o capitalismo. Mas afinal, o que é o capitalismo? Vamos lá entender o que é o capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico que visa ao lucro e à acumulação de riquezas e está baseado na propriedade privada dos meios de produção. Em negrita, a gente tem as 3 principais bases do capitalismo, que é o lucro, certo? É lucrar cada vez mais, ter cada vez mais lucro, acumular riquezas, então ter bens, ter riqueza acumulada, e a propriedade privada, que é essa autonomia de cada um produzir, ter essa privatização de empreendimento, certo? Continuando, os meios de produção podem ser máquinas, terras ou instalações industriais, por exemplo, e eles têm a função de gerar renda por meio do trabalho. No capitalismo, a comercialização dos produtos é realizada em um mercado livre, com pouca ou nenhuma interferência do Estado. Então, o Estado não tem muita participação dentro da economia, e isso na questão comercial, certo? Há 2 classes sociais principais nesse sistema, que são os capitalistas, ou os burgueses, e os proletários, ou trabalhadores. Os burgueses são os donos dos meios de produção, eles empregam os trabalhadores e a eles pagam salário. Os proletários, por sua vez, oferecem sua mão de obra para realizar determinado trabalho em troca de uma remuneração. Essa conceituação e diferenciação entre burgueses e proletário, proletários, ela é feita principalmente nesse período da Revolução Industrial, quando o capitalismo vai ser intensificado. Então, foi criada essa necessidade de se ter pessoas que dominassem os meios de produção, fossem donos dos meios de produção,
e pessoas que trabalhassem nos meios de produção, que oferecessem a mão de obra. E aí essas pessoas que oferecem a mão de obra são cada vez mais suprimidas, são cada vez mais sugadas por esse sistema capitalista, certo? Continuando, vamos ver um pouquinho de como o capitalismo se desenvolveu. Com o desenvolvimento das máquinas, as empresas começaram a produzir mais e cada vez mais barato, gerando uma disputa por mercado. Isso a gente está falando no período ainda da Revolução Industrial. Período esse ali entre a primeira e segunda Revolução Industrial. A concorrência começou a ser cada vez maior. As empresas que perdiam a disputa de mercado eram destruídas. Para que isso não acontecesse, elas se fundiam com outras, tornando-se uma empresa mais forte. Com o avanço das tecnologias na segunda Revolução Industrial, as empresas puderam fabricar mais produtos, tendo assim mais lucro. Com o passar do tempo, as empresas maiores eliminavam as menores e passavam a controlar sozinha o mercado. Isso é o que podemos chamar de monopólio. Então, o monopólio basicamente é esse processo em que grandes empresas elas acabam dominando o setor trabalhista, dominando o setor produtivo daquele determinado produto, enquanto as empresas menores elas são sucumbidas, elas se fecham ou elas têm que se unir, se fundir com essas outras empresas para formar o chamado monopólio, que é essa junção, esse fundimento de empresas, certo? E aí, para melhor entender, observe. A gente tem a livre concorrência, que são várias empresas pequenas que disputam o mercado. Então a gente tem aí, essa é a livre concorrência, certo? São várias empresas que independentemente disputam o mercado financeiro e econômico daquele produto. E em contrapartida à livre concorrência, a gente tem os monopólios. A dominação do mercado é disputada por poucas empresas gigantes, os oligopólios, que eliminavam as concorrentes menores. Então, dentro do setor dos monopólios, grandes empresas, essas empresas elas vão crescer, certo? Vão se tornar grandes empresas, vão formar os monopólios e depois de formar monopólios, vão dominar todo o setor econômico, formando oligopólios, e as empresas menores vão sendo sucumbidas, certo? Isso é claro na nossa sociedade, até atualmente. É só a gente ver que geralmente as grandes empresas, por exemplo, a gente tem a Coca-Cola, que é uma das maiores empresas do mundo, que é uma empresa de refrigerante, certo? Mas a gente tem também empresas concorrentes que também oferecem refrigerante, outros refrigerantes de outras marcas com outros sabores, que concorrem com a Coca-Cola. Mas quando a gente observa, por exemplo, a comparação de uma empresa menor com a Coca-Cola, a gente vê que a Coca-Cola ela tem um monopólio muito maior, certo? Porque é consumida, produzida e vendida pelo mundo inteiro. Continuando. Depois da segunda Revolução Industrial, as empresas cresceram muito. Graças às novas tecnologias, os oligopólios cresceram muito e rapidamente, passando a vender menos do que produziam. As mercadorias ficavam encalhadas por falta de compradores. As empresas reduziram a produção e muitos empregados foram demitidos. Com todos esses acontecimentos, a solução seria a exportação de capital. Os oligopólios procuravam se proteger da crise investindo capital no exterior e vendendo seus excedentes para novos mercados. Ou seja, os oligopólios se tornaram donos de empresas localizadas em outros países. Esse novo fenômeno da economia capitalista mundial recebeu o nome de imperialismo. O imperialismo, como a gente falou no início da aula, é essa prática de de países investirem em colônias, investirem em outros setores para cada vez mais gerar lucro e riqueza para a sua determinado bem interesse próprio, certo? Então, assim como funciona com os países, esse imperialismo ele vai funcionar também nesse período da Revolução Industrial dentro dessas grandes empresas. Então, por exemplo, Portugal tinha uma colônia aqui no Brasil, o Brasil era a colônia de Portugal, então acaba que eles, para tentar gerar mais riqueza e lucro, eles investem o capital aqui no país, ao invés de só lá no país deles, certo? E é isso cada vez mais vai fazendo com que essas grandes empresas gerem cada vez mais lucro, cada vez mais riqueza e cada vez mais dominem todo o setor do capitalismo. Só que a gente tem um problema.
Para gerar lucro, para gerar riqueza, para gerar produção, para gerar acúmulo de riqueza, a gente precisa de matéria-prima. A matéria-prima, ela vem da natureza, certo? Tudo que a gente produz, tudo que a gente tem atualmente no mundo provém da natureza. Tudo provém da natureza. E é aí que a gente tem os impactos desse desenvolvimento do capitalismo, de cada vez mais esse setor capitalista que gera o lucro, que gera o dinheiro, que visa o lucro, que visa o dinheiro, impacta na vida social, certo? E também natural. Observe. A consolidação do capitalismo modificou amplamente a vida da maioria das pessoas. Grande parte da população camponesa deixou suas terras e passou a trabalhar nas fábricas. Isso gerou um aumento substancial das cidades e, consequentemente, da população. Outro fato que mereceu destaque foi a ocorrência de grande mão de obra feminina e infantil, que até então não existia no campo fabril. Além disso, a evolução econômica do capitalismo ficou marcada historicamente por ciclos de recessão econômica que geraram incertezas e levaram muitas pessoas ao desemprego e, em casos mais extremos, a perder tudo o que possuíam. E aí tem uma imagem que é uma imagem que retrata a crise de 1929, que foi uma das maiores crises econômicas de todo o mundo, certo? E aí é uma fila para ter acesso ao banco, certo? Foi algo absurdo, assim, essa crise. Mas, enfim, o nosso objetivo não é falar dela em específico, mas de como essa crise, ela é uma consequência do desenvolvimento do capitalismo, certo? Então, esse desenvolvimento do capitalismo sem régua, certo? Sem limites, acaba fazendo com que a gente tenha impactos extremamente negativos, como, por exemplo, a degradação ambiental. Observe. O sistema capitalista está ligado à produção em massa e o consumo na mesma proporção. Com isso, reproduz o lucro. Para a obtenção de matéria-prima, é preciso retirar da natureza diversos recursos. A exploração constante e desenfreada tem deixado um saldo de devastações profundamente no meio ambiente. Ultimamente, a humanidade tem comprovado os reflexos, tais como o aquecimento global, a elevação dos oceanos, as mudanças climáticas, escassez de água e entre muitos outros. E aí tem uma charge que mostra essa chamada consciência ambiental que não existe, certo? E aí tem um cara sentado em vários troncos de madeira falando: eu sempre gostei do verde, segurando as notinhas de real, certo? Então é isso, a gente viu um pouquinho desse conflito, vamos ver agora duas questões rapidinho para melhor fixar o conteúdo. Observem, no final do século XIX, as pequenas empresas não tinham mais mercado. Nessa fase, a economia mundial passou a ser comandada pelas grandes empresas. Essa mudança passou a ser chamada de, letra A, capitalismo de produção, B, livre concorrência, C, holding ou D, monopólios. Então, qual que é essa mudança onde as empresas pequenas foram sucumbidas e comandadas pelas grandes empresas? Essa mudança é chamada de monopólio, certo? São os monopólios comerciais dessas grandes empresas. Segunda, as empresas cresceram muito, mas não tinham mercado para a superprodução. Isso trouxe a crise financeira e também o desemprego de várias pessoas. A resposta para o fim desse problema era a exportação de capital, mercadorias e mão de obra para outros países. Esse tipo de solução tem o nome de A, colonização, B, revolução industrial, C, oligopólio ou D, imperialismo. Então, qual que é essa prática de você exportar o capital para outros países e investir nesses países? É a prática do imperialismo, certo? Letra D. Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender esses objetivos da nossa aula, querem entender esse desenvolvimento do capitalismo e seus impactos. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau e até uma próxima.